Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os nossos estudos no capítulo 4 desta primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos estudar o primeiro parágrafo, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 6. Então, hoje iniciamos o estudo do capítulo 4, que você sabe é o penúltimo capítulo desta carta. Então, o texto de hoje é 1 Pedro 4, 1 a 6. Na verdade, o que Pedro está dizendo para nós aqui, logo no início, é que nós devemos levar em conta, devemos valorizar a nossa salvação. Nós não devemos desvalorizar a nossa salvação, devemos sim valorizá-la. Por quê? Porque Cristo pagou um alto preço por nós, pela nossa salvação. Veja nos versículos 1 e 2 o que Pedro está falando. Cristo pagou pelo pecado passado, pelo pecado que nós cometemos hoje ainda e pelo pecado que nós cometeremos no futuro. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício completo. O sacrifício foi real na carne. Ele de fato sofreu. Nós temos dito que, certamente, a Bíblia nos destaca mais o sacrifício moral e espiritual do Senhor Jesus Cristo, porque ele carregou sobre si os nossos pecados, porque ele teve uma experiência incrível que nós, seres humanos, não podemos defini-la, porque ele, sendo Deus, ele teve Deus, o Pai, afastado dele, e por isso na cruz ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Certamente, ele sofreu moralmente e espiritualmente, mas Pedro enfatiza aqui que ele sofreu na carne. Não foi alguma coisa imaginária, não, ele sofreu mesmo. A coroa de espinhos, as bofetadas dos guardas, as chibatadas, o prego furando suas carnes das mãos e dos pés, e depois na cruz, aquela esponja com vinagre, o sangue caindo. Sem dúvida, o sofrimento do Senhor Jesus foi grande também. E o cristão, então, deve estar comprometido com essa realidade. E nós devemos estar armados com essa mesma atitude. Isso é, a atitude com que o Senhor Jesus sofreu pelo nosso pecado. O preço pelo pecado que foi pago na cruz é para que vivamos para a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Portanto, não podemos, de modo algum, desvalorizar a nossa salvação. Nos versículos 3 até 6, Pedro também nos mostra que em Cristo nós temos uma nova vida, exatamente porque aceitamos esse sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus. Temos não apenas a vida física, a vida biológica, mas temos agora a vida zoe, isto é, a vida eterna. Agora, significa que em Cristo nós temos uma nova vida. Aquela palavra que o Senhor Jesus disse para Nicodemos é muito própria para lembrarmos agora. Qual foi a palavra? Importa que você nasça de novo. Isso é o novo nascimento, isso é a regeneração. Eu não sei, querido amigo, você que está me ouvindo agora, nós temos tido cartas e telefonemas, e-mails de jovens até que têm acompanhado o nosso programa, e nós somos muito contentes com isso. Jovens de 18, 19, eu recebi outro dia um e-mail de um jovem de 19 anos. Mas temos irmãos também que têm acompanhado esse programa já há tanto tempo. Por exemplo, essa irmã, desde 72, temos irmãos com 60, 70, 80. Quantos já têm sido cristãos durante mais do que 2, 3, 4 décadas?
E tudo isso nos mostra o seguinte, que um dia a nossa vida física deixou de ter a grande importância e a nossa vida espiritual passou a ter a maior importância na nossa existência. Você pode ter agora 30, 40, 50 anos e você pode nascer de novo. Essa é a grande ideia que Pedro está dizendo aqui. Em Cristo nós temos uma nova vida. E assim nós devemos andar em novidade de vida. Deixando o quê? Deixando aquelas coisas da velha vida. Sensualidade, paixões que não agradam a Deus. Deixando as bebedeiras, as orgias, os banquetes em que se leva a embriaguez, deixando as práticas idólatras, enfim. O cristão tem uma nova vida para viver de tal maneira que o nome do Senhor, a glória do Senhor, seja vista. E nos versículos 4 a 6, Pedro então nos diz que todos nós daremos contas a Deus. Essa seria uma motivação muito importante para todos nós vivermos de acordo com a novidade de vida e deixando então essa velha vida para trás. Por isso o título do nosso estudo de hoje tem como base esse apelo que Pedro está dizendo. Vivam de acordo com a vontade de Deus. Se você puder anotar, então, o título para esse trecho da palavra de Deus é Viver de acordo com a vontade de Deus. Viver de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Quando Pedro escreveu essa carta aos cristãos que estavam sendo perseguidos, ele o fez com a atitude de encorajá-los. Na verdade, por vezes, certamente passava pelas mentes desses cristãos a seguinte pergunta: será que vale a pena sofrer desta maneira por estarmos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Será que hoje nós não perguntamos assim também, lá no fundo mesmo, quando você está lá no seu serviço e você tem um confronto, uma oposição de alguém que está lá trabalhando com você, seu colega de serviço, e ele se coloca completamente contrário, ou então quando o seu superior também lhe dá ordens que você não gostaria de cumprir, ou então na sua própria casa, algumas situações que você vive, será que vale a pena sofrer tanto por estarmos vivendo com a vontade de Deus? E Pedro responde que sim. Pedro responde que sim e nos encoraja. E a maneira pela qual ele faz isso, nesses versículos 1 a 6 do capítulo 4, em resumo, ele está dizendo o seguinte: viver de acordo com a vontade de Deus é o dever para todo verdadeiro cristão. Eu repito, então, essa é a frase, esse é o princípio que Pedro nos dá através desses versículos. É apenas uma frase. Se você puder anotá-la, faça-o por gentileza. Viver de acordo com a vontade de Deus é o dever para todo verdadeiro cristão. E nesses versículos nós vamos encontrar 3 razões para vivermos de acordo com a vontade de Deus. A primeira razão para vivermos de acordo com essa suprema vontade, de acordo com a vontade de Deus, é que Cristo já derrotou o nosso pecado. Veja os versículos 1 e 2, que eu leio para você a partir de agora. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, isso é, nessa vida física ainda, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ora, aqui nós temos algumas verdades importantes que nós devemos destacar. Primeiramente, falamos um pouquinho e queremos falar um pouco mais sobre os sofrimentos que o Senhor Jesus teve na carne. Esse trecho de Pedro é muito importante porque, juntamente com João, eram os 2 discípulos que estiveram com Jesus nos seus momentos mais íntimos com Deus, nos seus momentos de maior angústia.
Você se lembra quando Jesus estava para ser crucificado, logo depois daquela celebração tão especial em que ele transforma a Páscoa judaica em ceia memorial, em ceia cristã? Ele vai para o jardim do Getsemane e lá ele ora, ele faz uma oração bonita do capítulo 17 de João, ora em favor de toda a sua igreja, daqueles discípulos e dos discípulos que viriam depois, inclusive eu e você. Nós fomos alvos dessa oração de Jesus lá naquela noite. Mas, alguns momentos antes, Jesus pede para Pedro, Tiago e João irem com ele um pouquinho mais à frente. E lá ele derrama o coração diante de Deus, pedindo inclusive que, se fosse possível, Deus tirasse dele aquele cálice. E o cálice ali era o cálice da morte, isso é, tanto nos seus sofrimentos físicos, como no seu sofrimento em que ele estaria pedindo para Deus não abandoná-lo naquela hora que ele recebesse todo o pecado do mundo sobre ele. O Senhor Jesus sofreu, e Lucas diz que sofreu de tal maneira essa angústia, que o seu suor parecia como gotas de sangue que caíam sobre a terra. O Senhor Jesus sofreu durante o seu trajeto até o Calvário. O Senhor Jesus sofreu como um ser humano completamente consciente das suas limitações físicas. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansado. Esse é um texto que, juntamente com João, nos ajuda a entender que o Senhor Jesus, de fato, foi um ser humano completo. Portanto, em primeiro lugar, a primeira razão para vivermos de acordo com a vontade de Deus é que o Senhor Jesus sofreu, derrotando o nosso pecado. E, exatamente pela sua morte especial de um justo pelos injustos, os nossos pecados foram perdoados. Portanto, através do exemplo de Jesus, nós somos encorajados. E Pedro usa uma palavra muito interessante aqui. Armai-vos também vós do mesmo pensamento do Senhor Jesus. Isso é, tenha em você esse pensamento de viver de acordo com a vontade de Deus, porque agora os seus pecados passados, presentes e futuros já estão perdoados. Agora eu tenho que me dirigir a você que está me ouvindo agora e que ainda não é cristão. Me perdoe falar assim com você, mas eu falo isso com muito amor. Você precisa tomar uma decisão e aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Para quê? Para que os seus pecados sejam completamente perdoados e para que você tenha liberdade de entrar na presença de Deus. Só podemos entrar na presença de Deus pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E só esse sangue tem efeito sobre a sua e sobre a minha vida quando nós o recebemos, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e que Ele, justo, morreu por nós, por você e por mim, injustos. E assim nós temos liberdade para entrar na presença de Deus. E, querido amigo, quando você entra na presença de Deus, o Espírito Santo vem e habita em você, e aí sim você tem condições de viver segundo a vontade de Deus. Em segundo lugar, então, agora, nos versículos 3 em diante, Pedro vai nos mostrar, principalmente nesses dois versículos 3 e 4, Pedro vai nos mostrar que uma segunda razão para vivermos de acordo com a vontade de Deus é que já vivemos muito tempo em desacordo com essa mesma vontade. Veja bem essas palavras, ouça bem essas palavras do capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque basta, olha que expressão forte de Pedro, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, isso é, daqueles que ainda não aceitaram a Cristo, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheirias, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Querido amigo,
nós temos 3 observações a fazer sobre esta segunda razão para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Nós já vivemos muito tempo em desacordo com a vontade de Deus. Primeira colocação importante. Vivíamos segundo o padrão dos descrentes. Vivíamos segundo os filhos da desobediência. Eu quero ler para você um texto da palavra de Deus que descreve muito bem como era esse tipo de vida. Efésios 2, 1-3 diz assim: Ele vos deu vida, significa que nós não tínhamos vida. Nós tínhamos uma existência humana que não é a vida verdadeira. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso é, éramos o quê? Vivos mortos. É impressionante essa colocação de Paulo. Nos quais andastes outrora, segundo o quê? O curso desse mundo, segundo os príncipes, ou segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, veja só, naturalmente, por natureza, éramos o quê? Filhos da ira, como também os demais. Nós vivíamos de acordo com os padrões daqueles que não andam com Deus. Vivíamos segundo os desejos carnais, dissoluções, concupiscências, bebedeiras, orgias, idolatrias. O que é idolatria? Idolatria não é apenas você adorar um ídolo falso. Idolatria é você colocar qualquer coisa, inclusive a adoração a um ídolo falso, em primeiro lugar na sua vida. Quando nós colocamos a nossa família, os nossos bens, o nosso curso, a nossa posição, o nosso status, em primeiro lugar, quando nós valorizamos isso mais do que a morte sacrificial de Jesus Cristo, nós estamos cometendo a idolatria. Portanto, esse é um padrão do descrente, daquele que não crê em Deus. E Pedro está falando, basta esse tempo decorrido. Nós vivíamos segundo o padrão excessivo dessas pessoas devassas. Nós precisamos mudar isso. Então, essa é uma razão muito importante, porque já gastamos muito tempo longe de Deus. E a terceira e última razão é que, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, temos um outro estímulo, que é, nós todos seremos julgados pelo verdadeiro juiz. Veja que expressão mais firme de Pedro, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o evangelho também pregado a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. O que Pedro está dizendo aqui é que nós vamos enfrentar o tribunal. Nós que já vivemos, graças a Deus, fora da condenação, vamos enfrentar o tribunal de Cristo, em que Ele vai nos galardoar, vai nos recompensar pela vida que temos desenvolvido, depois de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, ou quando morrerem, ou quando o Senhor Jesus vier, eles enfrentarão o tribunal de Deus, o trono branco, em que todos serão julgados de acordo com aquilo que produziram e de acordo com aquilo que creram. Os incrédulos prestarão contas ao Supremo Juiz, que sabe julgar vivos e mortos. Os mortos já tiveram a pregação do Evangelho para si, conforme o versículo 19 do capítulo anterior. Jesus, quando esteve na cruz e foi sepultado e depois ressuscitou, ele foi até o inferno declarar a sua vitória, pregar que o Evangelho realmente condenava a cada um deles, homens e espíritos malignos, porque tinham andado contrário ao Senhor. Contrariamente, tinham agido
contrariamente tinham crido e não no Senhor. Portanto, essa é uma terceira razão para vivermos de acordo com a vontade de Deus, é que um dia todos nós vamos enfrentar o julgamento, e um julgamento sério, daquele que conhece as nossas vidas. Quero concluir esse texto, essa reflexão, mostrando o seguinte. Aquela pergunta que nós iniciamos, vale a pena andar de acordo com a vontade de Deus? Sim, querido amigo, vale a pena. Pedro mencionou então no versículo 6 uma grande promessa, porque mesmo julgados na carne segundo os homens, mesmo quando os homens te desprezam, vale a pena seguir a vontade de Deus, porque nós estamos vivendo no Espírito. Mesmo que venhamos a receber o maior sofrimento, que é a morte, nem esse duro sofrimento deve nos fazer pensar que somos derrotados, de jeito nenhum. A promessa é que mesmo morrendo na carne, fisicamente, nós já vivemos e nós viveremos no Espírito, segundo o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê esse propósito de viver sempre conforme a vontade de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.